Eu estou gravando para aqueles que não puderam estar, tá bem? Tirar a música, né? Susan, você quer falar um pouco antes ou quer que eu passe já o vídeo? Abre o seu som. Eu acho bom passar o vídeo e ficar assistindo. Tá bem. Ah, deixa eu só conferir se está gravando também está compartilhando o som. Eu vou sair um pouquinho e vou fazer de novo. Sempre esqueço. Ah, tinha esquecido mesmo. Pronto. Se por acaso a internet não funcionar bem, eu ligação agora não dá, né? Aí eu vou abrir o vídeo grande, mas se ficar ruim eu diminuo, porque pode ser que sobrecarregue a internet. Meu nome é Susan Bello, sou criadora do método I Am I, de pintura espontânea. E estou muito grata por ter a oportunidade de compartilhar este método com vocês. Durante uma palestra, onde eu apresentei o método, o presidente do Instituto Horishi, em Salvador, falou o seguinte introdução. O método busca inspirar as pessoas a descobrirem seus potenciais, o self autêntico e a desenvolverem as inteligências múltiplas e inatas em cada ser humano. Pode ser aplicado em grupos de adultos e jovens, podendo também ser introduzido nas escolas. Para começar, eu gostaria de explicar o significado da sigla I Am I. Ela representa nossas inteligências autênticas múltiplas inatas. E elas incluem nossas formas de saber emocional, criativa, imaginativa, intuitiva, espiritual, simbólica, visual e sinestésica. Todos nós nascemos com essas inteligências. A sigla I Am I foi criado em homenagem dessas inteligências. O pensar intelectual é priorizado, mas não muito o I Am I. Quando alguém pinta espontaneamente, com muita emoção e sem preocupação com estética, o pintor ou pintora pode acessar uma dimensão profunda dentro do seu inconsciente. Essas linhas que fluem para a tela representam canais ou pontes que conectam as inteligências autênticas múltiplas inatas com o inconsciente. Todas nossas inteligências inatas são expressas na tela em uma linguagem simbólica. A maior parte de nós vive num estado no qual nosso self autêntico está escondido ou bloqueado. Muitos de nós fomos educados que devemos seguir e conformar os valores para que possamos ser aceitas e amadas. E
não nos foi permitido de comunicar ou expressar nosso verdadeiro eu. Nosso self autêntico vive no inconsciente. No método IMI de pintura espontânea, as pessoas têm a oportunidade de participar num processo de autodescoberta e expressar e libertar as emoções e crenças, bloqueando nossa verdadeira identidade, o self autêntico. O processo geralmente começa com as pessoas pintando o escurecimento e as emoções escondidas, a raiva, culpa, timidez, ou tristeza pode expressar nas pinturas. As pinturas também expressam os potenciais criativos, o fogo de purificação, o self espiritual ao longo do seu processo. Cada pessoa expressa na pintura sua própria simbologia, porque cada pessoa é única. O símbolo pode ser compreendido como uma energia, uma força orientadora que indica possibilidades escondidas, ou um propósito de vida que existem em nosso universo interior. Mas o pintor ainda não tem consciência disso. E gradualmente, ao longo do processo, aparece ou nasce a luz e a riqueza interior do self autêntico e o self divino. O self autêntico é como um DNA psíquico que marca a identidade única. Começamos cada sessão de pintura com um exercício preparatório. O objetivo é de desligar do controle da mente racional e entrar no mundo interior. Começamos cada pintura sem nenhuma ideia preconcebida. Ninguém disse ao pintor o que ele vai pintar. Todos pintam em silêncio. Depois de algumas sessões, o medo de entrar no desconhecido e perder o controle racional diminui. No tempo presente, é necessário mais do que nunca que a educação expanda as fronteiras de aprendizagem e comece a incluir cursos como o método IMI de pintura espontânea. Cursos que ensinam um novo modelo para saúde mental preventiva, uma pedagogia socioemocional que cuida o desenvolvimento humano. É necessário para a saúde mental que, além da aprendizagem intelectual e comercial, a educação desenvolva uma alfabetização emocional. É necessário de criar um ambiente de proteção e segurança para que cada pessoa seja emocionalmente ouvida e acolhida com empatia. Uma aluna falou: eu nunca pintei antes e eu nunca me permiti a oportunidade de criar o que eu quero. Sempre me disseram o que fazer. Então, a experiência de pensar livremente é nova para mim. Estou oferecendo
uma nova formação no método IMI de pintura espontânea no ano que vem. Para saber mais, acesse pinturaespontânea.org. Muito bom. Então, vão anotando as dúvidas, né? Susan quer falar mais um pouquinho? Abre o seu mute. Seu mute, não mute. Seu som. Eu sei, você agora vai apresentar as etapas do método e depois eu vou mostrar para vocês uma jornada e falar um pouquinho o que está acontecendo na jornada. E depois disso, eu acho, o Chris vai mostrar um vídeo de 4 minutos sobre seu trabalho no jardim e seus cursos, e aí nós vamos conversar sobre as perguntas. Então, isso foi o roteiro, ok? Então, qualquer dúvida ou pergunta, vamos deixar isso e conversar sobre tudo isso, porque é muito importante. Tá? É mais importante a gente apresentar e abrir espaço para a gente poder conversar depois, né? Então, vamos lá. Um minutinho. Compartilhar aqui. Bem. Então, o método compõe 5 etapas. Essa primeira etapa, que é o exercício preparatório, então, assim, quando a Susan construiu esse método, ela foi buscar conhecimento em diversos campos, e toda essa sequência, ela não ela é muito bem pensada, mas, em geral, assim, quando a gente faz uma facilitação para uma atividade artística, principalmente em arte-terapia, a gente abre esse espaço, como eu fiz essa introspecção com vocês, uma leve meditação, e poderíamos ir pintar? Não. No caso da pintura espontânea, a gente tem o exercício preparatório que abre a emoção, que possibilita a evasão da emoção. E depois a gente não vai organizar essa emoção, nós vamos para a pintura, e é a pintura que vai trazer o contato com essa emoção, onde essa que seria a segunda fase. Na pintura, os papéis são grandes, colocados na parede, e os papéis têm o tamanho, basicamente, do tronco da pessoa. E eles ficam na altura da cabeça até o quadril, onde esse contato com a pintura dessa pessoa, tanto visualmente quanto corporalmente, é bastante intenso, é completo, porque nós estamos de frente. E a pintura, ela é solta, grande, né, para que não haja muito controle, para liberar mesmo, para que essas emoções abertas no exercício preparatório se manifestem na pintura. Então, nesse momento, essa pessoa, ela não precisa ser artista, ela não precisa ter cursos de arte, qualquer pessoa pode pintar, e ela vai fazer sem crítica, sem julgamento, o que ela tiver vontade, sem nenhum pensamento pré-determinado, não existe um plano para essa pintura. Nesse momento, já ativado pelo exercício preparatório, as inteligências autênticas múltiplas,
que são outras inteligências, principalmente de acesso ao hemisfério direito, você sai do racional e você entra nesse universo mais introspectivo, mais profundo do seu self. E aí você começa a manifestar sem perceber imagens, símbolos, cores que estão no inconsciente e estão esperando para serem expressas, né? E enquanto essa pessoa está nesse processo de pintura, ela está inteira ali, entregue a essa experiência. Depois disso, existem algumas perguntas que você é desenvolvido pelo facilitador para que você converse com a pintura. Então, você pergunta para ela. A pergunta, a pintura é você, mas é como se uma outra parte de você falasse para você, né? Qual a mensagem que você tem para me dizer? O que você quer me dizer, né? E aí a pintura começa uma resposta, eu sou, eu vim para, enfim. E aí o diálogo entre você ali, consciente, conversando com a sua expressão, começa a acontecer. E aqui a gente está dentro de uma escrita, de certa forma, criativa, mais solta, também ainda sem julgamentos. Então, nesse momento, começa uma atuação desse mundo mais lógico, racional, onde a gente começa a organizar os conteúdos que a gente inicialmente teve contato. Mas nem tudo é revelado, tanto é que a Maristela falou que anos depois essa pintura conversa com ela, né? E após essa escrita, vem a parte de compartilhamento de experiências e dinâmicas de grupo. No caso, iniciadas muitas vezes, né? Porque são várias as dinâmicas que a gente se utiliza de escutas empática, reflexiva, várias ligadas a várias técnicas de dinâmicas de grupo. E agora eu vou ler um texto para vocês que expressa bem essas duas fases, tá bom? Então, que seria o compartilhamento de experiências e as dinâmicas de grupo. Só vou sair do compartilhamento. Então, nesse momento, os nossos cérebros estão sendo programados para nos conectarmos uns com os outros, porque a pintura espontânea ela é feita em grupo. E é importantíssimo que seja em grupo, porque é nesse momento que há um crescimento da forma como você vai ver a sua pintura e se conhecer, mas também através até da ressonância de outras pinturas que estão no grupo para você, se fizer sentido. Então, começa a haver uma troca. Após a pintura, então essas dinâmicas interativas vão acontecendo para que se entenda o significado das pinturas. E os exercícios escritos e interativos, eles criam pontes entre a linguagem simbólica expressa na pintura e a linguagem verbal. Durante esta etapa do método, nesses pequenos grupos, por exemplo, se a sala tem muitas pessoas, esses grupos são feitos pequenos grupos do grupo maior. Ou o grupo maior também, de menos pessoas, pode atuar todos juntos, né? Então, cada pessoa interage com o pintor que apresenta a sua pintura. Só que ele vai dizer, em seu nome, no seu olhar. Então, se essa pintura fosse minha, eu vejo tal, tal, eu sinto, eu ouço, enfim, ela me toca nisso, nisso e nisso. Então, ela está emprestando para essa pessoa uma visão que ela teve, ela não está interpretando. Então, isto tudo não é analisado, não é interpretado, e essa pessoa que está vendo a pintura do pintor, ela fala da sua própria experiência sobre o que esta pintura evoca nela. Nesse momento, cada pessoa compartilha o que está sentindo e essas pessoas vão se interagindo a partir de um nível
muito verdadeiro e profundo, que vai além das máscaras sociais. Nesse momento não tem esse espaço, porque a própria dinâmica favorece que a verdade surja. E aí, esse pintor recebe esses vários olhares e sentimentos sobre a sua pintura, com os quais talvez alguns deles possam fazer sentido para ele e ampliar a sua capacidade de insight ou visão sobre a sua própria pintura. Então, ele ouve as respostas, algumas delas fazem sentido, outras não, né? E a partir disso, ele amplia, criando novas perspectivas sobre o significado da sua pintura, que faz ressonância para ele. Então, quando a gente baixa as máscaras sociais, a gente consegue nos ver com mais olhos de compaixão. E esse grupo, esse ambiente seguro e acolhedor que o facilitador vai promovendo à medida que os encontros vão acontecendo, vai permitindo que as máscaras não existam naquele momento e as pessoas possam interagir com as suas verdades. E isso é engrandecedor, certo? É isso. Aí agora, se tiverem perguntas, vão anotando, vão colocando no chat, tá bem? Bem, então, Susan, agora se você quiser mostrar a tabela ou fazer mais alguma colocação. Eu posso mostrar a tabela, Cris, mas quando você estava falando, eu lembrei que uma vez eu fiz um exercício preparatório sobre o acolhimento com sua mãe, uma coisa assim, né? De corporal, com música, e eu vi pessoas pintando as emoções que eles tinham para a mãe que não tinha nada a ver com amor. E eu pensei, eu não posso controlar o inconsciente. O inconsciente não mente. E a partir disso eu realizei o objetivo do exercício preparatório é para evocar emoção, qualquer emoção, porque emoção conduz a pessoa para esse nível mais profundo. Então, o mais que você está sentindo emoção, o mais você vai atingir esse outro nível dentro de você, dentro de nós, né? Dentro de nós. E ela não mente. Esse nível não mente, não quer agradar ninguém. E quando você pinta, muitas vezes eu pintei essa coisa, eu nem sei o que isso significa, eu nem tenho ideia. Aos poucos, fazendo essas etapas que Cris mencionou, aos poucos nós começamos a fazer esse ponte entre a linguagem simbólica e a linguagem verbal. E aí o racional começar a entender o que está acontecendo. So, eu gostaria de mostrar uma jornada rapidinho para vocês, para não gastar muito tempo nisso, mas seria bom. Vocês... Só um minutinho, Susan, que eu vou mudar o slide. Pronto. So, ela começa amarrada. Primeira pintura dela, completamente amarrada. E depois, a segunda pintura, você pode observar que essas linhas, ou cordas, vamos dizer, cordas estão mais frouxas. Então, a direção de tudo isso vem de dentro dela. Ninguém falou nada para ela. Esses lados dentro de nós estão dirigindo o trabalho.
Pode, pode continuar, Cris. Eu tenho o negócio aqui. Sim. Aí, nessa pintura, ela começou de expressar a pintura 3, lado esquerdo, a raiva para sua mãe. E ela contou para nós sobre esse sentido. Você percebe a energia na pintura? E o fundo ainda é preto. Então, é como ela finalmente tem esse canal de pintar sua agressividade. Que alívio. Eu não sei exatamente a pintura ao lado direito, o significado agora, mas talvez ela tinha que se equilibrar um pouquinho dessa energia tão forte para ela, de querer matar a mãe. Alguém está perguntando sobre meus livros no chat, mas olha, o segundo livro vocês vão encontrar como adquirir o livro no website, tá? E também o Celso pode mandar entregar para quem quiser, né? Não, está tudo organizado no Ah, site. então tá bom, tá joia. E aí ela faz esse árvore da grande mãe, mas eu não sinto raiva aqui. Então, por isso, nós estamos trabalhando isso através do escrito, trabalho de grupo. Vamos continuar, Cris? Coração partido. É o processo dela, né? Pintura por pintura, as coisas começam de evoluir, porque é tão importante de expressar tudo isso. Só essa expressão, ninguém dirigindo o trabalho, dizendo, e agora você vai pintar tal coisa. Não. Tudo vem dessa sabedoria interior, coração partido. Como você está sentindo com esse coração partido? Como é esse sentimento para você? E ela começa a te falar, porque no início, primeiro nós temos que criar o ambiente de segurança e acolhimento, para que nós podemos ter essas conversas de confiança e de vulnerabilidade. Como é para ter esse coração partido para você? Pode continuar? Eu fico. Então, agora, no esquerdo, a pintura é uma mulher no céu. E ela tem uma emoção tão suave, e é como o cabelo dela está em conexão com o universo. Pode ser um grande mãe amoroso, ou uma esperança para aquele mãe que ela sempre queria e nunca teve aquela emoção, ou uma conexão com algo maior. E depois, na direita, ela passa para essas flechas de autopunição. E ela começa a falar para nós sobre como ela está se atacando, criticando o tempo todo, a relação que ela tem com ela mesma, né? De não é de amor,
É uma coisa mais de julgamento e crítico. Uhum. Talvez uma coisa que isso vive dentro dela, isso é a realidade dela. Pode passar. Agora ela pinta uma coisa engraçada, ela pinta o portal. Eu percebi que muitas pessoas estão pintando o portal. É um arquétipo. E quando eles pintam o portal, geralmente tem uma luz amarela atrás do portal. A pessoa vai entrar no portal e ir para o desconhecido. Ir para o que está atrás do portal. E o que essa luz significa? Então, nós não sabemos. Mas o fato que ela pintou isso é que tem uma parte dela que está pronto para vai no desconhecido. Uhum. Depois ela pinta essa energia, uma coisa em energia de transformação, parece. É verde, em movimento. Algo está mudando. É uma revolução ou evolução. E depois, Cris, pode passar para a próxima pintura. Só um minuto que travou aqui. Só um minutinho. Ok. Agora foi. Deixa eu ver. Pronto. Eu coloquei outro portal que eu pintei, quando eu pintei esse portal, indo, e eu estava voando através do portal, deixando atrás todas as convenções da minha família, da sociedade, e então eu comecei a perceber, ok, eles estão pintando o portal, isso deve ser um ponte na viagem, quando a pessoa faz essa pintura. Uma marca na viagem, o portal. Porque acontecem várias pinturas de várias pessoas, né? Uhum. Depois pode ser. Então, depois ela passa pelo portal, ela pintou essa energia mais suave, amorosa, talvez espiritual, um contato com a espiritualidade e com amor. Que alívio! É como atrás do portal, é isso. Eu posso me permitir de sentir amor próprio? Será? E o que é de sentir amor próprio? E nós conversamos sobre isso. E cada pessoa compartilha como é isso para, para ele e para ela. Então, é uma conversa sobre as pinturas que estão aparecendo. Você pode continuar, Cris? E quando eu vi isso, eu não entendi o que é isso, por que ela está pintando isso. Mas eu olhei no dicionário dos símbolos e talvez isso pode ser o ovo cósmico, que é uma imagem, um símbolo em muitas culturas, o ovo cósmico. E no início, dentro do ovo cósmico, no centro, tem uma semente. E o significado do ovo cósmico é de o início
de um relacionamento ou uma poderosa conexão com espiritualidade. Ok, ela fez isso. Algo novo está sendo semeado, vai acontecer em conexão com espiritualidade. Pode passar para o próximo. E depois disso, ela pintou esse canal de luz. Ela canalizando luz. Eu recebi uma carta dela alguns 5 anos depois ela fez essa pintura. E ela falou para mim, ô Susan, você lembra de mim? Eu quero te dar esse feedback. Eu estou agora um sacerdote em um centro espiritual. E eu sei, eu posso identificar essa pintura que eu fiz em sua aula de pintura espontânea com a energia que me impulsionou ou me abriu para esse propósito de vida. E eu estou escrevendo para você, para te agradecer por me colocar no meu caminho. Com essas experiências, pode passar, Cris, eu comecei a perceber que isso está acontecendo com todas as pessoas que faz o processo, todos, o 90%, ou muitas, vamos dizer muitas, ok? Que elas entram, primeiro elas têm que esvaziar essas emoções mais como raiva e esses mais denso, ou em conexão com o ego, e depois, embaixo disso, enterrado dentro de nós, é essa luz e esse propósito de vida. E estou mostrando agora para vocês pinturas de várias pessoas que estão expressando esse lado espiritual, o lado de verdadeira self-autêntico expressando. Você pode continuar, Cris, passando. Essa é outra pessoa. Então, o método não. Eu cheguei à conclusão que o método não está funcionando, não está enfocando em uma patologia de doença mental, mas o objetivo é de desenvolver esse self autêntico, o self verdadeiro, que todo mundo tem, e que esse self verdadeiro contém os potenciais, uma missão, algo assim. E acho que isso é a última. Tem mais um? Eu não sei se dá para ver essa pessoa olhando o portal. E ela vai entrar no portal. E o portal é amarelo. Atrás do portal é a luz amarelo. Então, e a outra coisa é os potenciais escondidos. E, de repente, depois esse tipo de pintura, a pessoa poderia dizer, sabe, eu não sei porquê, mas eu quero estudar tal coisa. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma coisa dentro de mim para viajar por tal lugar e eu tenho que ir, tenho que fazer. É isso, que nós estamos abrindo essa realidade interior do self divino e autêntico. Então, eu estou interessada nesse tratamento de desenvolver, através do IMI, essas inteligências que são nos canais, e todos nós nascemos. Você tem que fazer, ok. E todos nós nascemos com essas inteligências.
Então, é como nós temos uma bênção, vamos dizer, que todo mundo nasce com isso. E por que nós não podemos usar isso? Todo mundo. Por que nós não podemos ensinar isso nas escolas, em arte e educação, ou em empresas, ou prisões? Enfim, eu acho, não que eu acho, eu sei que a minha missão é de treinar facilitadoras. É isso que eu quero fazer. Então, eu e Cris, nós estamos oferecendo esse próximo curso de formação em 2024. E se você está interessada de saber mais, você pode ir para o website, vai para o próximo, Cris, tem isso. Aqui é pinturaespontânea.org, o meu e-mail para entrar em contato comigo é iamimethod@gmail.com e aí nós vamos começar a criar contato e conversa e pessoal através do Zoom. Eu queria mostrar essa jornada para vocês agora. Eu estou muito. Você pode tirar isso um momento, eu gostaria de olhar vocês. Quando eu tinha 22 anos, eu fui para a Índia. Eu fiquei lá 2 anos meditando. Isso foi, 50 anos atrás. E eu vi nessa experiência que o cérebro tem muitos potenciais que nós não estamos usando. Muitos. E eu fiquei estudando por 50 anos o assunto. E, ao longo disso, fez o doutorado em terapia expressiva, a terapia expressiva. E criei o método. E, então, é óbvio para mim que não é que é óbvio, mas olha, uma vida é pouco tempo para fazer uma transformação social na sociedade. Só uma vida é pouco tempo. Mas se eu posso passar isso para outras pessoas continuar, quem sabe quantos anos vai ter para todo mundo começar a entrar em contato com seu potencial e ter um direcionamento que vai influenciar a sociedade. E se isso é possível, então eu estou com Cris agora para começar um curso de formar mais facilitadoras. É isso. Linda. Ok, Cris. Olha, meu segundo livro, eu falei, está no website. Então, quem quer o livro pode seguir quem quer adquirir o livro e tem toda a informação como fazer. Ótimo. Muito bom. Continuamos mais um pouquinho, então, né? Ainda É temos isso. tempo para podermos depois conversar. E aí agora eu acho que eu vou passar um pouquinho da minha experiência, né? Acho que alguns de vocês aqui me conhecem. Eu também tô velhinha, Leda, mas eu tenho tantos sonhos ainda a realizar. Não,
é infindável. Acho que até na outra vida eu vou continuar, sei lá onde é que eu vou, né? Mas, não, assim, eu gostaria de dar o meu depoimento, né? Acho muito importante falar isso, porque a pintura espontânea para mim foi um divisor de águas, né? Alguns de vocês me conhecem há muito tempo. Eu sempre fui da área da reabilitação, trabalhei com pessoas com quadros bem tristes, sempre foi muito bonito o meu trabalho, mas eu vivia em relação a isso, e os meus sonhos, os meus desejos mais profundos, eles ficavam bem escondidos, como disse a Susan, né. E eles estavam escondidos por conta de muitas crenças limitadoras que eu as alimentava constantemente, né, e ficava aprisionada nisso, né. Você vê muito na jornada das pessoas, nas primeiras 6, 7 pinturas, muita evasão, assim, muito contato com essas crenças, que até as pessoas levam um choque, é doloroso entrar em contato com as nossas crenças limitadoras, porque são nossas crenças, mas não são de verdade nossas, né. Elas foram muitas vezes impostas, né, assim, pela própria situação, os nossos cuidadores, né, pessoas que nos ajudaram no nosso desenvolvimento também tinham questões que vão passando e é natural isso, né. E a criança vai aprendendo a criar as máscaras e ela vai seguindo assim. Então, você lida com pessoas que, nossa, principalmente quando você vê pessoas com demência que inclusive adoeceram muitas vezes porque esqueceram de si mesmos, né, viveram papéis muito rígidos. Com a demência eles expressam coisas, assim, que as famílias ficam espantadas, porque havia ali uma verdade, que por tanto tempo foi tão escondida que até essa pessoa adoeceu. Então eu acho que o método ele possibilita, né, ou todo o trabalho de autoconhecimento também possibilita, mas a pintura expressa dessa forma, ela tem uma ação, pelo menos foi o que eu senti e vejo nos grupos mais, rápida de Hum. contato transformador, né. Não estou desconsiderando todos os trabalhos de diversas terapias, de diversas formas transpessoais, holísticas, de reabilitação, arte-terapia, com diversas técnicas tão lindas também, que eu vivi, mas eu vivi muitas técnicas, e essa foi um divisor de águas. Então, foi o momento que eu trouxe realmente a minha arte, que eu sou uma artista, fico muito emocionada de falar isso para vocês, né. Isso está num lugar muito especial hoje para mim, e eu pretendo seguir mais ainda nesse campo. E o outro lado é a minha parte da bióloga, da ativista ambiental, da pessoa que ama a natureza e cria trabalhos a partir disso. O bacana é trazer toda essa experiência da arte, aliar com a natureza, pelo menos dentro do meu universo de experiências, eu tenho essa interface. Nem todos os facilitadores têm, são diferentes, têm linhas diferentes, mas o método sempre é seguido, nesses passos como a Susan criou, e isso teve um porquê, e eu entendo esse porquê, acho que vocês também vão entender. A pessoa que quiser fazer a formação, ela precisa primeiro viver uma jornada, então está dentro da formação uma jornada onde ela se experimenta nessa transformação e, junto com isso, ela se desenvolve para ser depois um facilitador. Convido vocês para esse caminho, porque é um caminho que me trouxe muita felicidade, muita. Conquistei um espaço novo, construí uma casa para arte, o jardim, né? Então, são coisas que realmente não têm preço. E cada um tem aquilo que vai atrás, né. Interessante que vai aparecendo nas pinturas essa luz desse novo núcleo, né, que a gente vai identificando. Isso é muito bonito mesmo. E os trabalhos são feitos, então, de 2 formas. Você tem a jornada imersiva,
essa jornada, para quem quiser fazer, tem um espaço físico, ela pode ser presencial toda semana, né? Então, em geral, são 15 pinturas sucessivas, com alguns espaços de compartilhamento, mas também acontecem compartilhamentos nos encontros de pintura. Então, os encontros, eles têm uma duração longa, de 3 a 3 horas e meia, né? E pode ser online, que é um novo modelo que a gente criou a partir da pandemia, né? E esse modelo online também é semanal, é o mesmo sistema, totalmente adaptado para o sistema online e tem a mesma eficácia, tá, gente? É impressionante. E tem os workshops que as pessoas geralmente ministram num fim de semana, num sábado, num domingo, em geral são de 2 a 3 pinturas, e é uma forma de você experimentar, né? São coisas mais rápidas e você pode experimentar. Então, a Susan vai e eu vamos dar um workshop online em dezembro, né? De 1 dia e meio, sexta noite e sábado, o dia todo, estão convidados. E eu vou começar uma jornada imersiva, a quarta turma, já fiz 3 semestres, eu começo agora em setembro e vamos começar a orientar as pessoas, fazer as entrevistas, agora, nessa semana e na próxima, para começar efetivamente as pinturas e o processo no início de setembro. E eu devo fazer um workshop também no Jardim Sagrado, que foi essa visão que eu vi, aliando a natureza com as pinturas. Gostaria de finalizar minha fala apresentando um vídeo, então, de como é o workshop no jardim, salientando que para cada facilitador ele vai se usar dos elementos que ele tem. No meu caso, esse jardim é a minha história, então eu uso o jardim, quer dizer, eu peço licença para ele, né? Que ele é uma entidade que tem uma vida própria de 12 anos aí, né? E eu peço licença para ele. Não, não, Bia, a, a gente ainda está estudando essa questão, tá? Não tenho certeza se realmente já considera-se, porque vai ter um apoio teórico associado, então eu não sei. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Bom, deixa eu passar o vídeo para vocês, então. Deixa eu abrir ele primeiro. Então, aqui é um vídeo de 3, 4 minutinhos, só mostrando o trabalho como acontece no jardim, tá? Que é o meu jeitinho, né, de trabalhar. Então, também convido vocês para estarem comigo. Ai, cadê? Acho que eu posso começar aqui. Ah, só um minutinho.
Que lindo! Traz uma emoção, né? Muito bom. Então, agora eu acho que a gente pode ir para as perguntas, não é isso? Deixa eu ver nosso roteiro aqui. Isso, eu acho que é isso. Muito bom. Então, agora é com o Gabriel, né, Gabriel? Sim. Oi, boa noite. Cadê você? Aqui, tudo bem? Tudo Muito bem. bom. Oi. Que bom. Na verdade, eu só estou passando um pouquinho mais para dar uma assessoria mesmo para a Cris em relação a isso, mas também não tiveram muitas perguntas, né? Eu mais peguei os comentários, né, do pessoal, que aí às vezes vai indo muitos comentários, aí vai indo para frente. Ó, aí se até quiser o Júlio falar agora também, esse é o momento, sem problemas. Fica à Abrir vontade. seu Abrir seu som. microfone. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Agora que eu consegui resolver, quer dizer, já tinha conseguido antes. Eu queria saber sobre, eu percebi que no início tem um movimento nervoso, né, da gente expressar os nossos, né, todas as nossas questões ali, e depois tem um portal que a pessoa entra e parece que o trabalho fica mais, digamos assim, é, fica mais equilibrado, não sei se é o que eu entendi, tem um equilíbrio maior, né? É, a pessoa só alcança se ela atingir esse nível ou se ela quiser ficar na abstração, naquele movimento, é, se é importante também. Eu lembrei até do Pollock, né? Aquelas pinturas aquelas tintas que eles jogavam lá. E o repórter até pergunta no filme, né? Quando é que ele sabe que ele acabou a pintura? Aí ele fala que como é que ele responde? Quando é que você sabe que você terminou de fazer amor, né? É interessante, né? Mas assim, a pessoa, ela continua, se ela quiser continuar naquele movimento ou não, ela tem que atingir um grau de, sabe, de respirar e fazer coisas mais harmônicas. Então, quer responder, Susan? Oh, eu acho que olha, o próprio inconsciente está direcionando o seu trabalho. So, é um processo interno, entendeu? Então, eu vi, por exemplo, pessoas começando com pedaços espalhados pela tela e nada conectado e tudo dispersa. E ao longo do tempo de processar emoções, o próprio pessoa começou de criar um estilo juntando os pedaços. So, o movimento artístico não está direcionado. Aliás, nós temos essas etapas, mas em termos de arte, você vai fazer o que você quer fazer, porque eu respeito e confio muito nesse princípio direcionador que todo mundo tem dentro do psique, que está um mecanismo do psique que direciona a pessoa para o crescimento da sua totalidade. E ela vai atuar quando você dá oportunidade para esse princípio funcionar. Quando você está sempre dizendo para a pessoa, agora você vai fazer tal coisa, pintar tal coisa, esse princípio não tem como atuar. Quando você deixa a tema livre, o princípio vai direcionar a pessoa. E isso vai influenciar sua maneira de expressar. Então,
tudo depende de você. Não tem um estilo certo, errado, bom ou mal. E você vai encontrar seu estilo. Talvez o estilo você começa não vai ser o seu estilo quando você está começando de expressar, né? Porque o importante é não julgar a estética, que, oh, isso é feio, isso não, esse contexto de feio, bonito não existe. Eu acho que o contexto é se eu estou verdadeira na minha expressão, o que seja. Tem pessoas pintando com suas mãos. Uhum. Mas depois, cada passo de expressar raiva, de expressar caos, o psique está querendo desenvolver para integração e plenitude, entendeu? Então, isso vai influenciar o estilo. Eu acho que é por aí. E também, acrescentando um pouco, a sessão, como criar uma energia de grupo, né? Parece que existe um movimento de que as pessoas meio que terminam juntos a pintura, sabe? Mais ou menos juntos, e flui. Não as pessoas não ficam dias pintando. Não é se fica sem comer, fica sem dormir, não chega nesse ponto. Acontece de terminar mesmo, é meio junto, e aí a dinâmica acontece harmonicamente, né? Flui uma energia assim, sabe? E pode ser só cores, abstrato, se vier algum símbolo, veio, você quer colocar, se você não souber desenhar, talvez esse símbolo apareça de um outro jeito ali, que você mesmo se surpreenda. É uma coisa interessante. E não precisa ser artista, né? Como eu falei. Sim, forma uma egrégora. Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta, Gabriel? Ah, Bia. Você, Gabriel, tem alguém que fez pergunta ou mais comentários? Na verdade, tem sim uma pergunta lá em cima, só um pouquinho, da Beatriz mesmo. Uhum. Então, aproveite, Bia. Ela diz, não, se quiser eu posso até repetir. Cris, essa jornada que inicia em setembro, já vale como jornada para o curso de formação em 2024? Quero dizer, para se inscrever na formação. Susan, você poderia. Eu não sei. Confirmado o que eu já falei. Mas Eu- aí, mas a Susan falou que precisava uma jornada antes de ser, e o que é essa jornada, então, que ela não sabe, que não está Não, por clara ainda? exemplo, o curso ele vai acontecer para pessoas que não fizeram jornada ou que já fizeram, tem o semestre da jornada dentro do curso. Mas a gente está ainda vendo para quem já fez a jornada se pode entrar mais para frente, né? Entendeu isso? Isso que a gente ainda está na dúvida, que é o seu caso, B. Você vai fazer agora a jornada, a Bea Sim, vai fazer agora em agora. setembro, né? Aham. Já Tô fez inscrita. uma, ela já tem uma jornada feita, e agora, então, como outros aqui também que já tem. Então, isso que a gente está analisando. A Susan ainda vai decidir, tá? Mas aí a gente conversa, né, Susan? Com cada caso. É porque eu estou avaliando agora o que eu fiz no primeiro curso de formação que foi bom e o que eu quero melhorar e aprender com minhas experiências para criar uma coisa mais eficaz, melhor, né? É, estou nessa fase de criar agora. Tá bom. Super entendido. Obrigada. Mas e também pelo preço do curso. Eu não estou ainda avaliando o preço do curso.
vou cobrar, mas eu não estou nisso para ganhar dinheiro. Então, eu vou cobrar um preço que não está caro e não está barato. Nós temos que avaliar o mercado e chegar num preço que está no meio, o caminho do meio, tá? E para prestações, se alguém realmente quer fazer e não pode, arranjar um jeito de pagamento, mas isso é mais um trabalho de coração espiritual, mas que vai ter um pagamento também. Claro. Isso. O Gabriel está perguntando, está pedindo para nós repetirmos o cronograma. O cronograma do curso de formação, William? Está no website. Se você vai para pinturaespontânea.org, no homepage tem o cronograma do curso. Talvez o que nós podemos fazer eu não sei, Cris, o que você acha? Quem está interessado de fazer a formação, depois você experiencia, por exemplo, Cris e eu, nós vamos dar um gosto, primeiro à noite de dezembro e 2, o dia todo. É um gosto. Depois isso, e também tem esse curso da Cris, agora. Porque você não vai comprometer para uma formação se você não experimenta primeiro, se você gosta, não gostou, né? Eu acho por isso é importante primeiro você faz, porque olha, não, para mim não me interessa de criar um grupo de pessoas para fazer uma formação e a pessoa faz a primeira jornada e diz, sabe, eu já fiz essa jornada, eu não quero fazer a formação. E agora ela tem uma pessoa que ela deu seu espaço, não é deu seu espaço, mas ela ocupou um espaço para uma pessoa que poderia ter feito a formação, então ela tem que experimentar um curso primeiro para saber se é isso mesmo que ela quer, né? E o modo online facilita muito, né? Mas provavelmente a formação vai ter muito mais online do que presencial, Uhum. que vai facilitar bastante, inclusive sobre gastos e tudo, né? Porque o presencial, para quem vem de longe, é mais difícil, né? Já que nas jornadas imersivas com os facilitadores, o rendimento está sendo tão incrível, então eu acho que a formação também pode seguir nesse nível, né? Eu realmente quero escolher as pessoas para fazer essa formação que estão pessoas maduras, que já trilhou muito e tem uma intenção realmente que é isso que elas querem, porque é muito ruim para mim de fechar um grupo, depois a pessoa decide, não é realmente isso que eu quero, e ela agora deixou o espaço para uma pessoa que talvez realmente poderia aproveitar, né? Sim. Só existe essa dedicação ou intenção. E também eu sou muito intuitivo, às vezes eu sinto a pessoa, e eu estou aprendendo com minhas falhas e erros agora para escolher melhor. A Rosilene trouxe aqui uma questão que eu achei muito importante, né? Hum. Rose, você está por aí, querida? Cadê você? Ah, ela tá aqui, mas ela tá de câmera fechada, mas eu vou colocar. Ela Sim, disse que estou aqui. isso, ela disse que agora ela entende, né? Que os workshops que participou são distantes um do outro, a jornada tem outro sentido. Realmente, quando você faz um caminhar seguido, você vê um processo. As Uhum. pinturas, elas
apesar dos distantes também fazerem sentido, as pinturas também têm o seu lugar na jornada dessa pessoa, mesmo com intervalos, mas a visibilidade do autoconhecimento, da transformação é maior quando você faz a jornada seguida. E o grupo também vai fechar junto, vai trocar, vai dialogar, vai encerrar junto, sempre com o mesmo caminhar, né? O mesmo propósito. Então, é importante a imersiva, essa seguida, né? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Então, já tiveram duas perguntas aqui no chat sobre o local, né? Teve a Lucimari que perguntou: o curso de formação ocorre onde? E a Maristela também acabou de perguntar: onde acontece a jornada imersiva? Então, como vai ser online a maior parte, cada um faz a sua casa, e se for o presencial, ainda está para ser definido o local, não temos ainda certo, Mas o presencial só vai ser no final, só no final. quando todo mundo coloca todas as suas pinturas da sua jornada na parede e nós faz uma leitura da jornada de todo o grupo e você já aprende como fazer essa leitura dos símbolos, da transformação, de várias coisas para o novo núcleo, como a teoria está manifestando na jornada. Isso seria o último módulo, que seria 4 dias, mas o resto seria online, será online. Cris, o seu curso, em que começa em setembro, é nas segundas-feiras? Às 17 horas até às 20h30, por aí. Tá bem. Mas se o grupo tiver dificuldade com as 5 horas, eu posso deixar um pouquinho para mais tarde. Só não entrar muito na noite, senão fica muito cansativo também, né? Para todos nós. Então, esse grupo que eu estou começando agora, a gente vai se reunir, os interessados, no dia 28. E vamos começar a conversar, e daí eu vou fazer entrevistas, e nós vamos começar efetivamente na primeira segunda de setembro. E vamos até perto do Natal. Assim, não no Natal, pouco antes. A gente vai terminar, tá? Então, serão muito bem-vindos, quem puder estar com a gente, né? Mais alguma pergunta, Gabriel? A Bia já respondi. Ok. Obrigada, Cris. Cris, Fala, Leda. eu só falei para o Gabriel que ele está um gato e ele não falou. Então, eu queria deixar registrado que eu conheci o Gabriel menino, tinha uns 10 anos, agora eu vejo ele um gatão. Tá bom? Obrigado. E aprendeu uma voz bonita de locutor com esse barbudo aí de blusa azul. Ah, o William! Vocês já Tá ouviram a voz do certo. William? É, que o cara fala maravilhosamente bem, né? Tá certo. É Alguém isso. mais quer perguntar alguma coisa? Ou fazer algum comentário sobre o método, algum outro detalhe? Tem tantas coisas, né? Uhum. No próprio chat já foram dito, né? Já foram escritos vários comentários, vários elogios, muita coisa boa. A gente só pode agradecer a vocês. A beleza é a construção desse self, né? De retirar esses véus, essas camadas da cebola, né? Que estão ali encobrindo essa luz interior de cada um de nós, né?
e isso aparece, essa beleza aparece na pintura. Se alguém quiser ver minha jornada também, está no meu canal do YouTube, Maria Cristina Nawati, e tem uma apresentação em vídeo lá da jornada toda. Quem quiser ver, põe lá no canal Pintura Espontânea, e aí vocês têm como assistir também, tá? E outras coisas que a gente está à disposição, o que vocês precisarem, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Eu achei que ia ter Cris, tanta pergunta. eu quero falar uma coisa, Cris, eu Então quero falar fala. uma coisa. Eu quero falar com a Susan. É com você e com a Susan, Não, eu deixo você falar com a Susan. Pode falar. porque é o seguinte, eu produzi um livro, né, de uma cliente minha de arte terapia, e ela é artista plástica, uma pessoa idosa, e ela é, e a gente fez um inventário das obras dela, Uhum, né? Escolhemos um determinado período, fizemos um inventário. Nisso daí, eu me debrucei sobre as obras dela e fiz paralelos com obras de outros artistas da história da arte, estudando mesmo, além da sensibilidade, além daquilo que me tocava, né, que a obra dela é muito tocante, é muito particular, é muito, assim, como que eu diria, ela é uma pessoa que ela expressa tudo que tem dentro dela, né? Então, é uma obra assim, absolutamente arrebatadora, né? Algumas aparentemente infantis, mas quando você vai ver, tem uma riqueza impressionante. Só que aí eu estudava, eu fazia pesquisa com outros artistas para escrever sobre cada obra. Foram 81 obras no livro, né? Agora, eu vejo que na pintura espontânea você faz uma interpretação ao vivo em cores, né? A pessoa expressa e você fica diante daquilo. Eu acho um pouco difícil isso aí. E eu queria saber da Susan, como que é esse processo, né? Para além daquele primeiro impacto, o que se vai buscar? Se fala alguma coisa para a pessoa que fez, se não fala alguma coisa, né? Porque já teve uma pessoa aqui que eu não lembro o nome, ela falou que a Susan falou umas coisas para ela, acho que é a Maristela, e que isso. aquilo calou muito fundo, né? E eu acho isso muito, muito sério, né? Você falar alguma coisa para uma pessoa a respeito daquilo que ela produziu, eu acho muito sério. Então, eu queria saber da Susan, de você também, como é que é esse processo? Sim. Quer responder, Susan? Olha, o que eu penso é porque eu sou a pessoa de manhã, eu acordo 5 horas todo dia, então agora minha mente está ficando muito Entendi. mas, mas Tudo bem. eu percebo pelo sua tom de voz e seu jeito de falar que é, eu gostaria de responder e ter uma ressonância com sua pergunta, mas é difícil para mim agora. O Cris pode, mas sabe, Leida, eu decidi que o inconsciente é um universo tão vasto que eu, uma pessoa
individual, eu não sinto capaz de analisar o inconsciente de ninguém. E por isso eu criei o método do todo mundo está oferecendo do seu coração, não do intelecto, mas do coração, o que eles estão sentindo. E essa conversa de coração é tão verdadeira que isso vai trazer um insight para a pessoa. E eu entro nisso em outros aspectos de que talvez o melhor é você faz um dia como eu e Cris para experienciar como é realmente, em vez disso, nesse momento, ok? Acho que é o melhor mesmo. É, Obrigada, mas obrigada. Cris, Vou falar depois com Cris funciona 24 horas por dia. Ela pode. Ela pode. Não, Leda, as dinâmicas é que são muito importantes. É, Ninguém interpreta nem analisa a pintura de ninguém. Quando você olha aquela pintura e fala, se essa pintura fosse minha, você está vendo sobre aquele sim, aspecto algo sim. que te E impactou. você, Não é né? para a pessoa, é Sim, sobre o seu olhar que é para você é, mesmo. E aí, essa pessoa, ela se sente livre, porque ela percebe que ela não foi analisada. entendi. Você somente emprestou o seu olhar para ela. E talvez ela possa fazer uma outra gestalt Sim, da pintura dela, num entendi. outro jeito. Ela pode, aquela figura que era figura, ela se torna fundo de repente, porque outra pessoa viu de outra forma e vai fazendo sentido. E os Uhum. símbolos vão dialogando, que surgem através dos outros, sob o olhar dos outros. Essa pessoa, se fez sentido, ela vai atrás e vai buscar, e ela vai identificar o que ela vai dialogar com esse símbolo, o que ela escolheu, mesmo sendo a partir do olhar do outro, entendeu? Porque ela, naquele Sim, momento, sim, ela não entendi. viu. Ela vai ver como que aquilo afetou o outro, como aquilo que ela fez afetou o outro. Isso vai completando aquilo que ela Ela quis vai ver falar, como né? afetou o outro, mas que faz sentido para ela nela, Sim, senão ela sim, despreza, sim. entendeu isso? Então, é Entendi. como se entrasse por aqui, saísse por aqui, não faz, não tem significado, Sim, né? Porque não tocou o coração dela, mas de repente algo toca, que sim. acontece no grupo, e aí Aham, isso pode ser relevante no processo. com Então, se uma certeza. pessoa de repente vê uma árvore num tronco, e outra pessoa vê um caminho entre céu e terra, outra pessoa vê um mergulho na escuridão da alma. Ai, tem tanta coisa que surge, não dá? É muito rico esse diálogo entre as pessoas e só enriquece os insights do pintor. Hum, Então, com e certeza. fica ali, de certa forma, fica leve. O Cris, eu estava lembrando também que nós estamos usando empatia e, e aspectos de comunicação não violenta, ressonância, de, para que a pessoa pode ser a escuta reflexiva, que a pessoa está sentindo alguém me ouça e me veja. Puxa, isso é fantástico. Alguém me ouça e me veja. Sim, Uhum, Quer dizer, nós temos várias maneiras de escutar a pessoa. sim. uhum. É. Tem várias técnicas também, tem os diálogos que a pessoa faz entre subpersonalidades dela. Uhum. Então, durante a jornada imersiva, ela vai, o pintor ele vai recebendo. Congelou, E tudo agora, já congelado. voltou? Voltou? Não?
Ainda não? Posso Acho que é falar? só para ela mesmo. Acho que é Uma mais para ela. congeladinha. Só para ela. Ah, Agora tá. Para voltou. mim, Então, e o pintor ele vai recebendo orientações com técnicas de aprofundamento, tanto no grupo como também ele com ele mesmo, no seu olhar. A gente também usa meditações, né? As meditações abrem para o observador interno no cotidiano, onde aquela pintura vai fazer sinalizações no corpo dessa pessoa, sabe? Então, não é só isso, não é só o que a gente pôs aqui, é muito mais, É. entendi. é muito mais. Então, Imagino que deva ser um o universo. exercício preparatório e a pintura levam mais ou menos 1h30. A gente para, toma um café, tal, volta, vai ao banheiro. A escrita já está pronta. Algumas pessoas podem se usar de um oráculo, de um tarô também, que é muito interessante, porque também ajuda a organizar esse entendimento, né, da pintura, esse diálogo com a pintura. E depois disso, a gente tem mais 1 hora de dinâmicas, né? E em alguns momentos a gente faz só dinâmica em outros encontros. Então, é profundo, sim. Pode ser cansativo, sim, mas é libertador. A gente sai assim, né? O Celso acabou de sair, né, Celso, de uma jornada linda que ele fez e talvez ele possa até trazer um depoimento aí para nós. E, Ai, eu quero ouvir. e também ele e mais 3 pessoas estão continuando a jornada mensalmente, assim, encontros, porque foi tão importante que as pessoas querem continuar. E aí, Celso, quer falar alguma coisa para a turma? Não, não quer. Então tá bom. Você está tão longe, lá atrás, ó, lá atrás. Tem muitos aqui que já fizeram algumas práticas. A própria Bia, né, Bia? Também já Eu podia estava falar, louca né, para. Bia? Sim, vou falar. Eu fiz, eu não lembro quando eu fiz, eu acho que foi uma das primeiras, né, Cris, que Foi a você fez primeira. online. Pintura foram, não lembro quantos encontros, a gente fez umas 10 pinturas, talvez, uma coisa assim, né? Eu 10 acho que pinturas. foram mais, umas É, 12. 12. E eu estava louca para que Cris pudesse retornar com o curso da pintura espontânea para poder refazer o processo, porque como a menina que falou bem no início, eu não lembro, para mim também foi muito, muito, a Maristela, foi muito, muito importante. Foi realmente assim, é impressionante assim, o que que acontece. A gente nem se dá conta na hora, mas aquilo fica reverberando, reverberando, e depois a gente vai se dando conta que fez muita diferença, sim, sabe? Então, tô louca para começar agora em setembro, vou fazer mais uma jornada aí. Muito obrigada. Vale a pena, vale muito a Seja pena, bem-vinda. muito. Então, acho que é isso, né? A gente encerra. Tem a última pergunta aqui também da Gisela. Ah, tá. A jornada de 2024 será à tarde ou à noite? Mas pela Susan e pela Cris de manhã, né? Mas pelo público, provavelmente é à noite, no início da noite, né? Não é fácil. É isso aí. Vamos ver ainda, decidir, né? Isso é uma boa pergunta. Uhum. Eu nem tinha pensado sobre isso. E então acho que a gente pode estar encerrando, né, Susan? Se tiver mais alguém, podemos encerrar então? Tá, joia. Eu gostaria muito de rever vocês em qualquer situação, não necessariamente na pintura espontânea,
né? Vocês estão no meu coração, a maioria das pessoas que estão aqui são muito queridas, assim, que eu já conheço, e outras que já estão se tornando, né? Aqui do meu coração. Tem até a minha mãe postiça aí, né? Ela fala que é minha mãe do coração, que é a Cilda ali, ó. A Cilda já fez uma jornadinha, um workshop com a Susan em Franca, viu, Susan? Há muitos anos atrás. E ela já participou de workshops também e tal, mas agora ela fala que ela já está um pouco cansada para fazer uma jornada assim longa, né? Que agora ela quer mais água fresca, como é que é? Sol e água fresca, né? Então é isso. E muito obrigada pela presença de todos. Quero agradecer imensamente esse carinho de todos aqui. Aqui conosco temos duas facilitadoras, a Elza e a Sheila, que estão aqui também, né? Então, se precisarem também, elas também estão atuando ou vão iniciar, a Elza também, né? A Elza é de Brasília, mas como o trabalho é online, então vocês podem também estar por aí, né? Com quem vocês tiverem afinidade, o encontro que acontece do coração, isso é muito importante, que seja um encontro do coração, não é verdade? Porque são momentos tão especiais, né? Cilda, você está rindo muito, Cilda. O que foi, mulher? Ah, terrível. Então tá joia, Tem, ela querida. tá mandando beijo pro Gabriel aqui no chat. Ah, entendi. É o netinho do coração, né? Para quem não sabe, Gabriel é meu filho. Também meu parceiro aí num outro curso, muito querido. E é isso, gente. Então, muito obrigada. Eu vou colocar uma música para finalizar, tá bom? E vamos pôr a mão no coração, fechar os olhos, ficar um pouquinho com esse momento de gratidão aí, né? Deixa eu compartilhar o som. Vou colocar uma música que dá uma sensação muito gostosa de expansão e e que venham coisas muito bonitas para vocês ao encontro de quem vocês realmente são, seja por quais caminhos forem, seja pela pintura espontânea ou por outras possibilidades, mas que seja maravilhoso, tá bom? Vou deixar só um pouquinho a música e daí a gente se despede e a gente se encontra por aí. Fechem os olhos. Vamos sentir a música. Coloquem a mão no coração. Para nós mesmos e para todos. Façam uma inspiração bem profunda. E agora vamos todos descansar. Boa noite e obrigada por toda essa presença tão linda e tão amorosa. Obrigada, gente. Um beijo no coração de todo mundo, viu? Obrigada, Susan. Obrigada a todos vocês. Tchau. Boa noite. Só falta um assim.
Boa noite para todos. Durmam bem. Tchau, Elza, querida. Boa noite, boa noite. Tô parecendo a princesa Diana. Oh. E o povo mandou. Tchau. Leda, um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Boa noite, Susan, Boa querida. noite. Durma bem, bom descanso. Tchau, tchau, Susan. Tchau, tchau. É isso. Esperando todo mundo sair, né? Às vezes não vai, às vezes o pessoal ou tá Já meio foi no desconectado, ou vai. banheiro, foi tomar banho. Sim. Bom, se aparecerem com câmera, tudo bem, mas se for o caso, aí você pode encerrar a sala. Boa noite, filho. Durma bem, viu? Obrigada pela ajuda, tá? De Tchau, nada. linda. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.